No Porque Sim não é resposta de hoje, o último da semana, o Eduardo Sá traz à conversa os egos e como os egos podem prejudicar a relação do casal. Olá Eduardo, boa tarde. Como é que um relacionamento se pode perder no ego? E já agora, estamos aqui a falar de um ego insuflado, certo? Olá, Judite. A maneira como põe o insuflado nisto tudo não deixa de ser curioso. Judite, um ego é sempre uma coisa insuflada, por outras palavras, não é? É como se tivéssemos a ideia que uma relação, de alguma forma, atenta contra a nossa autonomia e, portanto, é como se mesmo sendo uma relação com alguém muito importante, nos obrigasse a colocarmos-nos um pouco em bicos de pés, de maneira que aquilo que nós entendemos que é fundamental não fosse atropelado aqui ou ali pela outra pessoa. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, eu acho que às vezes nós todos sentimos que há relações que, no fundo, são um braço de ferro permanente de egos, como se, no fundo, as pessoas parecessem nunca se dar uma à outra, nunca se abrir uma para a outra e estivessem sempre a medir forças no sentido de perceber quem é que tem prevalência sobre a outra e nessas circunstâncias eu receio que não seja bem uma relação. Tecnicamente se ele há, mas do ponto de vista de facto, quando nós andamos a medir forças, e em tantos casais que isto acontece, não é, Judite? Porque às vezes são pessoas que trabalham nas mesmas áreas profissionais e competem por isso. São pessoas que, no fundo, mesmo em relação aos filhos, competem pelo protagonismo que conseguem ter com um e com outro filho. E nestas circunstâncias, este tipo de competição não é bem uma relação em que as pessoas de alguma forma se põem à transparência e se partilham, mas sempre com a ideia de que, no final de contas, estão naquela relação, mas nunca a ponto de se poderem desmascarar, de se porem a nu, de poderem perder este verniz e mostrarem-se exatamente como são, porque, de facto, quando estão os egos a bater de frente um no outro, nós temos dificuldade em estar tristes de vez em quando, temos dificuldade em dizer sinto-me inseguro de vez em quando, porque parecemos estar sempre a funcionar em nome de uma imagem e não tanto em nome da transparência que uma relação supostamente deve ter. Isso deve ser muito cansativo. É horrível, é horrível. Judite, é horrível porque as pessoas passam a vida a funcionar, a tentar perceber quem é que fica por cima, quem é que fica por baixo e nunca a avaliarem devidamente quem é que têm ao lado, que é isso que faz toda a diferença. Mas o ego de alguma forma altera a nossa percepção da realidade, deturpa essa realidade. Totalmente. Totalmente. Eu acho que nós vivemos num mundo que cada vez mais incentiva tudo isto, não é? E que por isso é que é um mundo às vezes louco, porque quando nós nos confrontamos com pessoas abertamente loucas, as coisas são preto e branco, dito. As pessoas ou são saudáveis ou são completamente desorganizadas, mas são aquilo que são é razoavelmente claro para nós. Mas nós vivemos numa época em que se cultiva muito a imagem. A imagem muitas vezes cultiva-se mentindo-se com a verdade, ou seja, nós passamos a vida a falar por meias verdades e quando pegamos em alguma coisa que faz sentido estarmos de bem, o otimismo por um lado, sermos empáticos por outro, tantos daqueles slogans com os quais nós vamos sendo atropelados todos os dias, é claro que tem um fundo de verdade, mas não são toda a verdade. E, portanto, os egos são esta construção de uma imagem como se, no fundo, nós não pudéssemos estar numa relação de coração desabotoado e tivéssemos de estar sempre com o coração mais ou menos abotoado até ao último botão, como se nunca nos pudéssemos abrir. Quantas relações que nós conhecemos, que são relações quase sem jeito, em que as pessoas às vezes estão tristes, estão inseguras e guardam isso para si próprias como se, no fundo, a pessoa com quem dividem a vida
fosse uma pessoa com quem estão permanentemente a fazer cerimónia, o que é um perfeito absurdo. E, portanto, este é um mundo esquisitíssimo, onde nós cada vez acabamos por estar mais e quando cultivamos imagens, nós estamos permanentemente a criar, não uma, mas às vezes inúmeras ilusões à nossa volta e às vezes nós ficamos sem saber muito bem quem é que somos e se às vezes não sabemos quem é que somos, muito menos podemos usar a pessoa que está ao nosso lado para nos esclarecer de uma forma mais clara, mais nítida, quem é que podemos ser. Portanto, às vezes nós utilizamos os nossos filhos para esticar os nossos egos, os nossos feitos profissionais para esticar os nossos egos. Às vezes isto traduz-se numa coisa tão tola quanto isto. Quem é que ganha mais numa relação? Porque é quase como se fosse interdito que um pudesse ganhar mais que o outro, ou que neste caso um homem pudesse, por hipótese, ganhar menos do que uma mulher. E estes pequenos nada fazem com que uma relação seja tecnicamente uma relação e as pessoas todos os dias trabalham para se sentirem numa solidão maior. E há pouco falava aí dos filhos, como os filhos também servem para o ego. Como é que eles se sentem no meio disto? Isto é uma pergunta aqui da nossa Ana do Carmo, que se lembrou. Os ditos sentem-se como se no fundo não tivessem direito a construir a sua história e tivessem que estar permanentemente a trabalhar em função das expectativas que os pais colocam sobre eles. Eu compreendo que os pais querem sempre o melhor para os filhos, mas muitas vezes os pais, quando não concretizaram os seus sonhos, sem se darem conta, estão sempre a dizer nas entrelinhas aos filhos que os sonhos deles podem esperar, acima de tudo, são os sonhos dos pais que têm que ser concretizados em primeiro lugar. E todos nós já vimos isso, até nas escolhas profissionais, completamente a contragosto que muitos filhos fazem, como se estivessem sempre a mimar os pais, porque lá está, quando as pessoas têm um ego muito grande e quando se sentem desiludidas, decepcionadas ou de alguma forma traídas nas expectativas que colocam, bom, a seguir ficam muito feias quando se zangam e parecem um elefante numa loja de cristais. Eduardo, ficamos por aqui hoje e vamos de fim de semana, muito merecido. Voltamos, o Porque Sim Não É Resposta volta na segunda-feira e até lá, bom fim de semana e um grande abraço, Eduardo. Bom fim de semana para si, Judite, e um grande abraço também. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.